Está difícil. Estou enfermo. As portas estão fechadas. A luta está grande. É desavença no casamento. É porta de emprego fechada. É dívidas. É situação financeira que está tudo indo por água abaixo. Acabou a minha situação econômica, a minha situação financeira. Não tem nem bem direito o que comer, o que vestir. Está tudo fechado, tudo trancado. E Deus está em silêncio. E Deus parece que não ouve, porque era isso que Jó dizia e reclamava. Nesses 42 capítulos de 1130 versículos, aonde, como eu disse, só apenas 8 no começo contava o começo dessa história desse homem. 8 não, 5 do começo contava a história desse homem, e apenas 8 que vai chegar a hora da sua restauração. Aí você entrou aqui nessa noite e está dizendo: a minha vida, eu vou desistir. Eu vou desistir de Deus, eu vou desistir do meu propósito, da minha bênção, da minha promessa, por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma dorzinha na unha, por causa, às vezes, de uma simples enfermidade que ainda não é tão grande, que ainda não é o suficiente ferir todo o seu corpo, para deixar você num estágio em que você se coloca diante das cinzas, porque está nas cinzas, e naquele momento representa que ele queria dizer que a sua vida estava no estágio de vergonha, porque ele perdeu tudo e não sabia o que tinha feito para estar vivendo aquela situação, mas tinha fé. Glória a Deus. Que Deus iria mudar a sua situação. Deus deu um bom testemunho de Jó. Glória a Deus. Deus passa, Deus se cala do capítulo 2 em diante até o capítulo 37. Deus fica em silêncio e não responde nada. Deus não responde às perguntas de Jó. Mas agora, como tudo tem a hora de parar, e tudo está não no meu controle, nem no seu controle que está aqui nessa noite, mas sim no controle de Deus. Aleluia. Porque Satanás só vai até onde Deus permite. Agora Jó vai ter sua vida restaurada, restituída. Glória a Deus. Aleluia. Porque, como ele disse para a mulher disse: não é melhor deixar de ser crente? Não, Jó. Ele disse: não. Eu perdi 10 filhos, perdi meus bens, perdi minha reputação, meu nome, mas vale a pena esperar. Agora, no capítulo 38, Glória a Deus. no capítulo 38, Deus vai falar com o crente nessa noite, e fala comigo, porque no capítulo 38, agora é Deus que faz. Se eu não me engano, eu não me lembro tanto de perguntas, mas é Deus que vai perguntar agora, porque a história vai mudar. Aleluia. A história sempre muda para aqueles que continuam firmes. Aleluia. Porque Jó disse: não sei até quando essas ondas, até quando vão essas ondas, mas tenho certeza que o meu Deus um dia virá e vai parar essas ondas e vai restituir tudo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora, esse homem que está com a sua carne pregada na pele, no osso, com a sua carne pregada no osso, com a sua pele pregada no osso, nas cinzas, onde todos acusam, onde todos falam mal, porque, como eu disse, é fácil ficar do lado de quem está bem de vida, é fácil estar do lado de quem tem condições. Carmen, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Seja bem-vinda, Carmen. Fátima Santa, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Mas quando Deus está em silêncio na minha vida e na sua vida, e os amigos, os familiares nossos, só vê desgraça na minha vida e na sua vida,
Cada vez mais nós no fundo do poço, muitos tratam de nos acusar, de nos apontar, dizendo: ele ou ela está pagando algo que fez de errado. Ele ou ela está pagando os pecados que fez, por isso está sendo punido. Mas às vezes não é. Às vezes o sofrimento, a luta, não são os pecados. O sofrimento, as lutas que Deus permite, é porque Deus quer dar um bom testemunho de mim e de você. É porque Deus permite, porque diz para Satanás: eu vou permitir que você faça isso na vida dessa minha filha, desse meu filho, mas para depois eu chegar e restituir tudo na vida dele, na vida dela, porque eles não vão blasfemar o meu nome. Glória a Deus. Porque eu sei em quem eu estou confiando. Deus nessa noite quer confiar em mim, quer confiar na irmã Marta, quer confiar em você para dar um bom testemunho Glória a Deus. do que Ele vai fazer na nossa vida. Sim, Jesus. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, que mesmo que a situação sua esteja igual, não vou dizer igual porque não tem. Um crente para ficar na situação de Jó e não blasfemar, e não recuar, e não retroceder. Mas se a sua situação estiver parecida com a dele, mas se você ainda estiver a pele do dente na sua boca, ainda há esperança para você. Glória a Deus, aleluia. Porque nada está perdido. Aleluia. Se você estiver acometido de enfermidade, se você estiver com enfermidade que não sara, com casamento que não vai bem, se você estiver com problema com seus filhos, com seu cônjuge, se você estiver com a sua vida financeira que não está boa, que está cheia de dívidas, em que você olha para um lado e olha para o outro, não vê recurso. Se olhava para todos os lados, não via recurso. Mas agora Deus vai parar com tudo. Glória a Deus. Se você ainda tem a pele do dente na sua boca, ainda há esperança, porque ele dizia: a esperança para a árvore que foi cortada, que tem raiz junto aos ribeiros, porque ali vão brotar água e ela vai nascer e vai florescer novamente. Glória a Deus. A cheia das... Mas para mim talvez não Glória a tenha. Deus, aleluia. Para mim não tenha, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Mas o que ele não sabia era que Deus ia vir agora no redemoinho e falar com ele. Glória a Deus, aleluia. E agora Deus aparece. Deus se calou 35 capítulos. Você deve dizer: ainda faltam 35 capítulos da minha vida para Deus fazer o milagre. Porque Deus não vai parar aqui agora. Aqui eu estou só questionando, só perguntando a Deus. Mas ainda tem 35 capítulos, e depois desses 35 capítulos, no capítulo 38, a minha vida vai começar a melhorar. Glória a Deus, aleluia. Porque essa palavra é uma palavra de sobrevivência. Essa palavra de Deus é uma palavra que serve para mim e para você, que estamos sofrendo há tanto tempo, esperando a bênção de Deus na nossa vida e nada tem acontecido. Mas o que devemos crer diante dessa palavra, desse estudo maravilhoso, dessa história de Jó, é que nós devemos sobreviver. Sobreviver na certeza que Deus vai fazer um rebuliço na nossa vida e vai restaurar a nossa vida. Que essas ondas vão cessar. E que o milagre vai chegar, não importa a área da sua vida. Não importa o sofrimento. Porque Jó disse: meus amigos, para de me acusar. No capítulo 19, ele diz: meus amigos, para de me acusar, porque Deus acabou com o meu corpo. Deus me deu chagas, feridas, acabou com meus bens, com a minha família, mas eu não fiz nada. E se eu não fiz nada, eu tenho certeza que Ele vai revirar o meu cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 38.
No capítulo 38, Deus vem em forma de redemoinho e pergunta a Jó: Jó, se você é inteligente o bastante, e dentro de todo esse tempo que você tem me feito perguntas e que você tem questionado a mim pelo seu sofrimento, Jó não desistiu. Capítulo 38 chegou. Glória a Deus. Deus se calou durante 35 capítulos. Se eu não me engano, pelo estudo que tenho. Agora no capítulo 38, Deus vai falar. Porque aqui Jó vai conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas o que Deus vai fazer na vida dele. Glória a Deus. Você que entrou aqui nessa noite buscando algo de Deus para sua vida, está querendo desistir, ou está passando por coisas e tem se perguntado por que Deus está fazendo isso com você, ou por que você está passando por isso, e muitos têm te acusado dizendo que você está pagando os seus pecados que você cometeu, mas nem sempre as provações são os pecados que cometemos. Às vezes Deus está fazendo você passar por certas provas na sua vida, por certas provações, para poder mostrar para o inimigo, para o adversário, o bom servo de Deus, a boa serva de Deus que você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você não blasfemou, que você não desistiu e que você continuou Sim, Jesus. para alcançar a sua bênção. Aí depois de Deus restaurar a sua bênção, de Deus falar com você, os seus questionamentos e responder as suas perguntas, agora eu vou dizer para você, você vai entender tudo depois da prova, quando for aprovado. Quando for aprovado por Deus, em forma de redemoinho. E agora Deus pergunta a Jó e diz: Jó, cinge os teus lombos, que agora eu vou responder as suas perguntas. Glória a Deus. Aleluia. Cinge os teus lombos. Ele estava dizendo: Jó, levanta dessa cinza, Glória a Deus. fica de pé, Aleluia. e agora eu vou responder. Aleluia. Não só responder as suas perguntas, Sim, Jesus. como parar o seu sofrimento, como parar Glória a os Deus. dias, as noites difíceis que você tem enfrentado na sua vida, Aleluia. e restituir tudo. Glória a Deus. E Deus pergunta: Jó, Deus pergunta em forma de redemoinho: já se você é bastante inteligente, então me responde, aonde é que você estava quando eu fundei os fundamentos da terra? Quando eu fiz a terra? Porque eu quero que você me responda aonde foi que eu terminei e coloquei o alicerce sobre a terra. Se você é inteligente bastante para me responder, porque já me fez tantas perguntas, eu quero que você me responda: quem fez as estrelas? Quem fez o mar? E diante do mar, disse naquele momento para o mar: o seu orgulho se acaba aqui, porque daqui você não passa, que por mais que você seja imenso e que você seja grande, daqui o seu limite não passa, porque só é até aqui. Glória a Deus. Aleluia. E já diz, e Deus diz: e quem colocou? Porque era isso que ele estava dizendo. Quem é capaz de colocar o anzol no queixo do crocodilo? Quem é capaz de quebrar as mandíbulas do crocodilo? Quem te fez e quem te formou no ventre da sua mãe quando você ainda nem existia? Aleluia. Glória a Deus. Quem faz cessar as ondas do mar, parar as tempestades?
isso? Quem fez isso? Porque sou eu agora que estou te perguntando. Aleluia. Glória a Deus. Quem fez todas as coisas? Era isso que Deus estava dizendo. Quem fez todas as coisas, Jó? Quem formou você no ventre da sua mãe? Quem te fez nascer? Quem te fez crescer? Quem te fez ter um bom nome? Um poder econômico, uma família? Quem te fez ser o que você é? Fui eu! Quem formou todas as coisas? Fui eu. Glória a Deus. E se eu coloquei limite, era isso que Deus estava dizendo. Glória a Deus. E se eu coloquei limite em tudo que fiz, se eu coloquei limite em tudo, também coloco hoje o fim, o limite no seu sofrimento, na sua luta, na sua dor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para sempre. Amém, Jesus. E Deus, nesse momento, disse para Jó. Ele estava dizendo, agora acabou. Glória a Deus. Satanás só foi até onde eu quis. Glória a Deus. Porque naquele momento ele já havia dito para Satanás: toca no corpo, na família, nos bens, toca em tudo, toca na pele, toca, deixa no osso. Eu sou o Deus que posso restaurar, restituir a saúde, os bens, a família, todas as coisas. Glória a Deus. Porque você vai tocar no corpo, nos bens, Na alma. na família, mas no coração dele, na alma, você não toca, porque é meu. Oh, glória Se você que entrou aqui nessa noite, a Aleluia. Glória a se você que entrou aqui nessa noite, o seu coração, a sua alma é de Deus, o Satanás, ele pode tocar em toda parte do seu corpo, tocar na sua família, tocar nos seus bens, tocar em tudo. Mas se você ainda estiver com a pele do dente, se ainda tiver a pele do dente, e se você for fiel, Deus é Deus de restituição. Glória a Deus. Deus é Deus de restauração para restituir o dobro do que você perdeu, Aleluia. para lhe dar uma saúde melhor do que o que você tinha. Abrir uma porta na sua vida financeira e abençoar 20 vezes mais, 100 vezes mais do tanto de ano que você está passando pela escassez de muita coisa na sua vida. O Deus capaz de restaurar, de restituir, de libertar o seu filho da cadeia, do vício das drogas, do crime, de tudo. Se assim você for fiel. O Deus que pode restituir o seu casamento. O Deus que pode restituir a sua família. O Deus que pode curar a sua depressão. O Deus que pode. O Deus que pode fazer você ter uma vida próspera. Glória a Deus. Aleluia. Agora Jó diz: Senhor, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Agora conheço o Senhor por ver e ouvir falar. Ele estava dizendo: agora eu lhe conheço porque eu ouvi o Senhor falar e porque a minha situação, porque agora vai chegar. São apenas os 8 versículos final, como eu falei. Nos 8 versículos finais dos capítulos, porque são 42 capítulos, 1130 versículos, nos 8 versículos finais, a partir do capítulo 42, a palavra vai dizer assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, Glória a Deus. que orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, o dobro, tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele
pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas de jumenta. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E o chamou o nome, a primeira de Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Veja, meus queridos, que no começo, para quem lê a palavra de Deus, para quem leu esses 42 capítulos de Jó, no início se conta a história de Jó. Mas o que Deus faz, às vezes, na vida do crente, na vida daquele que tem fé em Deus, é muito mais do que a sua primeira história. A sua história hoje possa estar de um jeito, ou poderia até ter sido como a história de Jó no começo, e agora você pode estar também na segunda história de Jó. Porque aqui teve o primeiro estágio, o segundo estágio e o terceiro estágio. No primeiro estágio, Jó era um homem bem-sucedido, rico, de uma família totalmente bonita, uma família linda. No segundo estágio, Jó estava aqui deteriorado por uma chaga, deteriorado por úlceras, por uma doença, perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo. Mas no terceiro estágio, esse homem teve tudo restaurado, o dobro, ou seja, o triplo. Deus o retribuiu 100 vezes mais do que ele tinha. E o que eu quero dizer nessa noite para você que entrou aqui pensando em desistir, pensando em sair da presença de Deus, pensando em dar cabo da sua vida pelo seu sofrimento, pensando em desistir dos seus filhos, pensando em desistir do seu marido, do seu cônjuge, pensando em desistir de bater numa porta e outra para abrir um emprego para você, pensando em desistir do seu casamento, pensando em desistir e abrir mão, talvez de uma pessoa para a sua vida, pensando em abrir mão de tudo e sair da presença de Deus por uma simples gripezinha, por uma simples dor na unha, por um simples disse-me disse, seja o que for, eu quero dizer para você que a sua vida aqui no primeiro capítulo é apenas para contar quem você era. No segundo estágio, aqui representa a minha vida e a sua vida. No primeiro estágio, representa a minha vida e a sua vida, apenas para que todos possam saber quem nós somos ou quem nós fomos. No segundo estágio, é para poder o Senhor poder dar o testemunho para o nosso adversário e para o Senhor mostrar para quem nos conhece, para quem nos conheceu, que se a nossa vida outra hora estava de um jeito, agora está de outra, mas pode ficar também de outro jeito. Pode mudar todo o cenário. Mas o que Deus quer, e coloquei no título nessa noite, é confiar em mim, confiar em você, para dar um bom testemunho do servo de Deus que eu sou, do servo de Deus que você é, da serva de Deus que você é. Glória a Deus. Porque aqui no primeiro capítulo conta-se o que eu e você somos ou o que fomos.
Mas no segundo é o que vamos passar, é o que vamos viver, é o que vamos enfrentar. Mas também nós vamos enfrentar, nós vamos passar, mas nós não vamos blasfemar. Nós vamos continuar firme. Nós vamos continuar firme na presença de Deus, porque no terceiro estágio a coisa muda. Glória a Deus. Porque no terceiro estágio Deus tem milagre, tem restauração, tem restituição. Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Deus tem transformação na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Água. Deus tem transformação para fazer na minha vida, na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, na vida da sua filha, na vida de quem quer que você esteja orando e pedindo. Porque a situação não é o que você vive, a situação é o que vai ficar depois de você enfrentar essa luta, enfrentar essa prova, acreditando que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. A sua situação não vai ficar assim. A minha situação não vai ficar assim. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você essa palavra, que Ele quer dar o bom testemunho do que nós somos, do que eu sou, do que o que você é. Aí você quer parar agora? Você quer parar tão perto do milagre acontecer? Você quer parar tão perto dos 35 capítulos acabarem na sua vida, dos 35 capítulos de sofrimento acabarem na sua vida? Porque agora Deus veio e restaurou. Porque no começo nós não sabíamos o nome das filhas de Jó. Mas quando Deus faz o milagre, quando Deus faz as coisas tão bem feitas, e quando Deus restaura, nos dando muito mais do que pedimos ou imaginamos, como está em Efésios 3:20, Deus consegue nos dar coisas melhores do que o que nós temos, do que nós tínhamos. Porque a sua vida pode estar assim hoje, mas amanhã pode estar de outro jeito. Porque hoje a sua vida está ruim, mas amanhã pode estar uma maravilha. Porque até aqui você não tem negado o nome de Deus. Mediante a sua luta, a sua dor, a sua solidão, o seu abandono, mediante as ofensas, as perseguições, as enfermidades, as lutas, as portas fechadas, você está como Jó, perseverando, sobrevivendo, na esperança que Deus vai restituir, restaurar tudo que você perdeu. E pode acreditar que é assim. Se você continuar firme, Deus vai permitir certas coisas na sua vida, mas não é para você e nem é porque você está pagando nada. Não é pecado, não é nada que você fez, mas é apenas para mostrar ao adversário o crente que você é, o crente fiel, a mulher fiel, o homem fiel a Deus que você é, para poder depois Deus mostrar ao adversário que você não blasfemou, não negou, aguentou e chegou no dia da sua vitória. Faz muitos anos, faz muito tempo, irmão, estou esperando. Faz muito tempo, irmão, que estou esperando essa porta se abrir. Eu também estou como você. Faz muito tempo que estou esperando a minha vida melhorar e cada dia é pior. Faz muito tempo que espero uma cura para minha enfermidade e nada acontece. Todo dia é pior, dói mais, sofro mais, espero uma cura, uma libertação. Todo dia espero uma libertação na vida do meu filho que não quer conversa com Deus, quer viver no mundo do crime, das drogas. E eu tenho orado, tenho perseverado, mas você ainda tem a pele do dente. Se tem a pele do dente, você ainda pode colocar a sua cara no pó, você ainda pode colocar o seu joelho no chão. Tem jeito. Glória a Deus. Tem jeito para você. Aleluia. Tem jeito para o seu filho. Sim, Jesus. Ainda está com a pele do dente. Glória a Deus. Ainda está com a pele do dente. Está esperando, tem muito tempo. Estou esperando, faz anos. É justamente isso. É muitos anos. Mas ainda está com a pele do dente. Pode haver esperança. Glória a Deus. A esperança para a árvore que foi cortada. E você pode estar se sentindo como uma árvore cortada.
mas está enraizada na água verdadeira que é Jesus Cristo, tem jeito para você sarar. Foi cortado, foi ferido, Deus sara, Deus restitui, Deus sara você, você brota, cria novos ramos e você pode ser uma nova pessoa transformada. Glória a Deus. Deus só quer dar um bom testemunho de mim e de você. Aleluia. Porque é isso que essa palavra quer nos dizer. A palavra no capítulo 42, o cenário, a vida de Jó mudou. Nos últimos 8 versículos, a vida de Jó mudou. Glória a Deus. É nos últimos 8 versículos que a minha vida muda, que a sua vida muda. São no final, sempre no final, que é melhor do que o começo. Aleluia. Sempre o final é melhor do que o meio. Porque às vezes tem um começo. E muitas pessoas hoje estão querendo um milagre no primeiro capítulo. Mas às vezes Deus quer dar a você muito mais capítulos para frente. Para que o seu testemunho do milagre que Deus vai fazer na sua vida seja tão grande que o próprio adversário vai ver que você não negou o nome de Deus, que você não blasfemou, e até quem te conhece, na sua igreja, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, seja onde for, até para que todos possam ver que você aguentou firme e somente um milagre de Deus para poder fazer. Você hoje está curada, libertada, transformada e as portas se abriram. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer. Eu espero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Sim, Jesus. Porque eu guardei no meu. Sim, Deus. Porque essa palavra é uma palavra de sobrevivência. É uma palavra que nos dá o entusiasmo, a força que precisamos de ver as condições que esse homem ficou. Mas que ele, através da fé e da perseverança, superou tudo e teve a sua vida abençoada, o dobro. Se eu e você que entrou aqui nessa noite perseverar mediante ao nosso caos que estamos vivendo, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa luta, nós vamos ver o bom testemunho que Deus vai dar sobre a minha vida e a sua vida. Sim, Jesus. E a restauração que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. Jó agora teve sua vida restaurada. Jó teve sua vida restaurada. Foi curado das suas chagas, das suas feridas. Jó teve sua família restituída, restaurada. Deus deu o dobro na família, na vida financeira. Deus deu nome de novo a Jó. Deus curou as suas enfermidades. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida que entrou aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus vai lhe dar nome. Não que você não tenha nome, mas que para muitos talvez a sua vida não tenha jeito. Até mesmo para você tem se questionado a Deus como Jó questionou. Mas Deus, se você assim perseverar como Jó perseverou, mediante a luta, não importa o tamanho da dor, do sofrimento, você tem que dizer, como Jó diz no capítulo 19, que ele não tinha feito nada e sabia que Deus ia dar um jeito na vida dele, porque é isso que ele estava querendo dizer. Se você sabe a quem você tem servido, se você sabe a quem você tem depositado a sua fé e em quem você tem acreditado, pode ter certeza que a sua restauração vai vir, que a sua restituição vai vir, que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai ser transformada, que a minha vida vai mudar, que a minha vida vai ser transformada. Porque essa palavra é para mim e para você, uma palavra de sobrevivência, de sobreviver mediante a luta. Uma palavra de estar sendo aprovado para depois ser provado. E quando nós acreditamos que estamos sendo provados, para depois ser aprovado, é assim que Deus quer. Porque as lutas chegando, porque as notícias ruins chegando, é o descaso chegando na nossa vida, é a situação difícil na nossa vida chegando e nós perseverando. E nós acreditando que nós sabemos em quem temos crido, como disse Paulo. Aleluia. Temos crido no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesse Deus que muda qualquer cenário, nesse Deus, como ele disse para Jó, que fez todas as coisas. Nesse Deus que criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, tem o poder de criar todas as coisas e fazer todas as coisas,
o que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida para parar um sofrimento que estamos vivendo. Tudo Ele pode fazer. É só você crer. É tempo de continuar, é tempo de avançar. É tempo de, mesmo que todos cheguem como os amigos de Jó, culpando você, dizendo que a sua vida não tem mais jeito, você tem que dizer que tem sim. Ore por eles. Ore por eles. Ore por aqueles que te perseguem, por aqueles que não gostam de você. Deseje o bem para eles, mas de todo o coração, e ore por eles. Jó orava por eles. Por aqueles que não gostavam dele, por aqueles que gostavam. O que eu digo para você é que não desista. Chegou até aqui? Meu sonho é impossível. Pode ser impossível para você, como está em Lucas 1,37, a palavra de Deus diz, nada é impossível para Deus. É impossível para Deus, Jesus diz, pode ser impossível para os homens, mas para Deus não. Não é impossível para Deus. O seu sonho, o meu sonho, os sonhos de vocês que estão aqui, não é impossível a sua causa, a sua luta ser totalmente sanada, ser totalmente transformada. Porque o nosso Deus que fez tudo nessa vida, que criou todas as coisas, é o Deus que muda cenário, que muda a vida, que restaura pessoas, é o Deus que abre porta, é o Deus que faz tudo. Mas para isso é preciso sobrevivência e fé. E a sobrevivência depende da fé. Você tem que sobreviver um dia após outro. Sobrevivendo um dia após outro com a fé que para Deus, que para Deus mudar a sua situação, pode ser hoje à noite que você dorme. A palavra diz que o choro dura a noite e a alegria vem pela manhã. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto Deus dorme e você entrega antes de dormir a sua vida a Deus, os seus sonhos, os seus propósitos, no outro dia você pode se deparar com a alegria de ver tudo transformado na sua vida, de ver as portas abertas e de ver os seus sonhos se realizados. Porque é assim que Deus trata comigo e com você. Eu estou esperando, assim como você. Eu estou esperando assim como Jó. Mas eu garanto a você que eu e você estamos bem melhor que Jó. Não carregamos um corpo totalmente inflamado de chagas, de úlceras, de feridas. Nós temos nossos desertos, nossas lutas, nós temos nossos momentos de tristeza, nossos momentos até mesmo de pensar que Deus não está nos ouvindo. Jó pensou isso, Deus estava em silêncio. Mas Deus também, eu quero dizer para você que Deus também trabalha em silêncio. Deus trabalhou na vida de Jó em silêncio. Foram 35 capítulos, ou seja, são 1930 versículos. E nesse 1930 versículos, nós podemos trazer esses versículos para a nossa vida, do tanto de tempo, de anos, em que estamos querendo e pedindo algo a Deus, pedindo algo que se realize na nossa vida. E nada tem acontecido. E nós nos frustramos, ficamos perdidos, e ficamos se perguntando por que Deus não diz logo sim ou não. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes o silêncio de Deus é melhor do que o sim e do que o não. Porque Deus está trabalhando com coisa muito maior do que o que eu e você estamos pedindo. E quando o projeto é maior, e quando a bênção é maior, e quando a vitória é maior, pode ter certeza que demora mais um pouco. Mas quando a bênção chega, quando chega o tempo da bênção, é verdadeiramente porque Deus quer te entregar algo, ou quer me entregar algo tão grande, que é para que o adversário, o nosso inimigo veja, ou para que as pessoas vejam, as pessoas que nos conhecem e que acham que é o nosso fim e que não tem mais jeito, vejam o que Deus fez na nossa vida. E através do nosso testemunho, e através, que às vezes não precisa nem testemunhar, porque todos vão ver o que nós recebemos das mãos de Deus, que na ótica humana era impossível, seja em qual área for, mas que para Deus não é. E quando chega o tempo de Deus parar as ondas, como parou de Jó, Ele para. Ele diz, só vai até aqui o seu sofrimento. Agora chegou o tempo de você se alegrar na sua vida. Chegou o tempo de você festejar. Chegou o tempo em que as portas se abriram e agora é só bênção para a sua vida. Sabe por quê? Porque existe o tempo, e esse tempo só é totalmente determinado por Deus.
Eu não sei quanto tempo falta para mim receber a minha bênção. Pode ser amanhã. Eu não sei quanto tempo falta para você receber a sua bênção. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a pouco. Tudo é determinado por esse Deus maravilhoso. Como eu disse, quando Deus veio no redemoinho, ele disse para Jó: Jó, quem parou o orgulho do mar foi eu. Disse: você só vai até aqui. Apesar de você ser imenso, assim é o meu sofrimento e o seu sofrimento. Por maior e mais imenso que seja, só vai até onde Deus quer. E ali, Deus prepara a bênção, o milagre para a minha vida e para a sua vida. Persevere até o fim. Não desista. Essa palavra é para mim e para você não desistir. Porque Deus quer dar o bom testemunho de mim e de você. Deus quer olhar para mim e para você que entrou aqui nessa noite e dizer: viste o meu servo Mansueto? Viste a minha serva Martiliana? Deus só quer tão somente para entregar a minha bênção e a sua bênção, se orgulhar de mim e de você. Deus sabe todos que estão aí. E dizer depois: viste o meu servo? Antes, no meio e depois, continuou firme, confiando em mim. Por isso o abençoei, o restaurei, o restituí e dei em dobro tudo quanto ele precisava. Amém. Amém? Amém. Recebe essa palavra para a sua vida. Amém. Vamos orar. Enquanto estiver a pele do dente, continua firme. Enquanto estiver a pele do dente, continua firme, porque Deus está vivo. Jesus está vivo para poder restaurar aquilo que perdemos na nossa vida. Vamos orar. Vamos orar dizendo assim: Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra de perseverança. Obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor nos ensina diante de 42 capítulos em que o escritor narrou a vida do teu filho Jó. Que o Senhor, Pai, venha retirar do coração dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Porque nesse momento, Pai, eu entrego a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família. Eu entrego a todos que estão aqui a orar, Sim, juntamente comigo nas tuas mãos. Sim, Jesus. Mas quero que o Senhor responda ao coração daquele que está orando nesse momento juntamente comigo, Pai. Que o Senhor veio em forma de redemoinho e falou com teu filho Jó. Aos questionamentos, as perguntas que ele fazia ao Senhor. E o Senhor colocou no coração do teu filho que o Senhor foi o Deus que formou todas as coisas. E que o Senhor é o Deus que sabe aonde está o fim do alicerce da terra. Que o Senhor é o Deus que parou o orgulho do mar e disse: até aqui. Que o Senhor é o Deus que tinha tirado ele, ou formado no ventre da mãe, Sim, meu Deus. antes que ele existisse. Hoje ninguém sabe onde está o afirmamento, o alicerce da terra que o Senhor colocou. Mas o Senhor sabe. Muitos hoje sabem, Pai, de muitas coisas na vida. Mas não sabe e não entendem o poder que o Senhor tem, ou às vezes não enxerga o tamanho do Deus que o Senhor é. Mas o Senhor questionou a Jó. E não só questionou, como mostrou o seu poder no capítulo 42, quando fez cessar as ondas, os sofrimentos, quando curou a sua chaga, quando restituiu a sua família, os seus bens. Sim. E aqui estão muitos que estão orando ao Senhor e querem uma resposta. Sim, Jesus. Porque há anos estão esperando por uma cura, por uma porta aberta na sua vida financeira, por uma libertação dos seus filhos nas drogas, no álcool.
por a restauração dos seus cônjuges, por a restauração do seu casamento, por uma enfermidade que há anos tem enfrentado, e o Senhor está em silêncio. E essas pessoas, assim como eu, e como a minha esposa e outros, têm sofrido, como teu filho Jó sofreu e tem questionado. Mas essa palavra nos mostra, para mim e para todos que estão aqui nessa noite, que vale a pena ser crente, que vale a pena perseverar. Porque ainda que muitos da nossa família venham olhar para o nosso estágio e venham dizer como pode ele ou ela ainda louvar esse Deus. Rai cancionai, shai cancorabashai, rai cancionai. Eu sou o Deus que faço, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que abre porta. E mesmo que muitos digam, como pode ele ou ela louvar nessa situação? Mas porque não entende o poder da palavra. Porque o Salmo diz que o justo que confia no Senhor não se abala. Glória a Deus, sim, meu Deus. Sim, Jesus. Porque a notícia ruim chega, as provações chegam, as lutas chegam, mas ele sabe quem tem crido. Sim, meu Deus. E ele sabe que acompanhado com a provação, com a tristeza, com a angústia, com a dor, com o sofrimento, vem o nosso Deus. Sim, Jesus. E quando Deus chega em forma de redemoinho, ele muda todo o cenário. Sim, meu Deus. Então nessa noite, o que te pedimos, Pai, aqui, nos dê a cada dia mais fé e mais perseverança. Sim, Jesus. E mais coragem para não retroceder, Sim, meu Deus. para não blasfemar, para não negar o seu nome. Sim, Jesus. E que o Senhor venha ouvir as orações, as minhas orações, as orações de quem está orando nesse momento, juntamente comigo, que está há muito tempo, como eu falei, Sim, meu Deus. esperando tua resposta, e o Senhor em silêncio. Mas que o Senhor possa colocar fé no coração dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Sim, Jesus. para continuar sobrevivendo. Amém, Jesus. Porque sobreviver não é somente estar vivo, mas é perseverar diante dos dias difíceis. Sim, Jesus. Então coloca fé no coração dos teus filhos, Pai, para perseverar Sim, meu Deus. mediante a luta, a dor, o sofrimento, a espera, na certeza de que enquanto eles que estão aqui orando nessa noite ao Senhor, enquanto estiver a pele do dente, a esperança para alcançar o milagre do Senhor Amém, Jesus. nas suas vidas. Sim, Jesus. Enquanto estiver vivo, a esperança permanece. E nessa palavra que o Senhor nos deu hoje à noite, é uma palavra de sobrevivência, uma palavra de fé, Sim, meu Jesus. que aprendemos com teu servo Jó, Sim, Jesus. que não desistiu, não retrocedeu, se queixou, fez suas perguntas, suas queixas, mas ficou na tua presença, foi fiel ao Senhor até o momento
do seu último estágio, que foi de restauração e de restituição. Amém, Jesus. O que te pedimos nessa noite, Pai, é essa força, essa fé, que somente o Senhor pode nos ajudar, mediante da provação, da luta, das portas fechadas, da enfermidade, das doenças, de tudo que há nesse mundo que faz o crente querer desistir. O que nos mantém firme é a tua presença, é o teu consolo mediante a tristeza, as lágrimas, as angústias e o fortalecimento que vem tão somente do teu Espírito Consolador. Então, Pai, fica conosco, continua conosco, Pai, porque queremos, Pai, perseverar até o fim, Amém, Jesus. até a morte. Se for preciso, queremos perseverar até a morte, porque foi isso que Jó dizia. Então queremos perseverar até a morte, Sim, porque nós sabemos que o Senhor virá e restaurará a nossa vida. sim, Jesus. E nós queremos que o Senhor, como coloquei hoje no título dessa live, nesse 27º dia, que assim como o Senhor deu bom testemunho do teu filho Jó, o Senhor quer dar bom testemunho de mim e de todos que estão a orar nesse momento, perseverando algo nas tuas mãos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então nos ajuda, Pai, a perseverar. Amém. Nos ajuda a continuar, na certeza que quem continua, quem persevera, tem vitória, tem restituição, tem restauração para a sua vida. Então eu te peço, Pai, nessa noite, olha para nós. Olha para nós com um olhar de misericórdia, Pai. E mesmo que o Senhor esteja em silêncio, nós vamos entender. Então aguenta nossas queixas, aguenta nossas perguntas, Pai. Aguenta nossas perguntas, nossas queixas, porque faz parte. Porque somos seres humanos e o teu filho Jesus entende que sendo carne e vivendo pela carne, Pai, fazemos esses questionamentos, mas que de maneira nenhuma vamos te abandonar, mas que de maneira nenhuma sairemos da tua presença, que de maneira nenhuma blasfemaremos contra o teu nome, continuaremos firmes como o teu filho Jó, Pai. Então esteja conosco diante das nossas angústias, do nosso choro, das nossas perguntas. E quando for o momento que o Senhor resolver vir na forma que o Senhor quiser vir, na noite ou no dia, responder as nossas orações, as nossas queixas, as nossas perguntas, nós estamos firmes no Senhor, esperando a tua resposta. Amém, Jesus. Na certeza que a nossa vida não é o que parece ser, na certeza que a nossa vida não vai continuar sendo o que está sendo, na certeza que o Senhor abrirá a porta, na certeza que o Senhor vai restituir, restaurar aquilo que perdemos e vai nos dar em dobro do que precisamos. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor fará o milagre, a transformação que precisamos da nossa vida. Olha para nós, Senhor. Ouve nossas orações, Pai. Olha para nós, Pai. Ouve as nossas orações, Senhor. Nós entendemos o seu silêncio, Pai, mas acreditamos também na tua mão poderosa, que é poderoso para poder fazer o milagre na nossa vida. Então ouve a oração de cada um que fez essa oração juntamente comigo nesse momento, Pai, e atende as nossas petições e as nossas orações, porque estamos aqui sobrevivendo, perseverando, tendo fé na certeza do milagre e da vitória que vem das tuas mãos sobre a nossa vida. Amém e graças a Deus.